Eu começo sempre aqui no tamanho personalizado, de largura eu boto 5.160 porque eu quero fazer um carrossel de 5 etapas. Então aqui já abre a página em branco do Canva e eu já vou ali nas minhas imagens, que eu já puxei algumas referências que eu quis usar e algumas imagens que eu vou precisar nesse carrossel. Então aqui eu já venho com a minha imagem de fundo ali, ela tem uma textura diferente, também tem esse sombreado. Eu gosto de sempre botar uma sombra atrás para trazer essa profundidade para a foto. Então ali em cima dessa eu já adiciono a imagem que eu quero que seja a minha capa, eu removo o fundo dela para ficar essa textura e essa claridade atrás. Eu ajusto e eu vou na transparência e diminuo, porque daí eu consigo ver essa textura que eu botei justamente na imagem de trás para trazer esse efeito para a foto. Então aqui eu já venho selecionando tudo que tem na imagem ali, todos os elementos, eu agrupo e bloqueio, porque eu não vou mexer nela por enquanto. Aqui eu já venho escrevendo ali o que vai ser o meu conteúdo, e eu acho importante, geralmente eu uso entre 2 a 3 fontes diferentes no máximo, tá? Porque senão fica uma coisa muito bagunçada ali, e sem contar que é importante a gente utilizar ali, se a gente tem uma identidade visual, a gente tá sempre utilizando as fontes que já fazem sentido ali na nossa marca. Então aqui pra mim a imagem tinha ficado um pouco simples, eu venho com uma sombra ali na parte de baixo para trazer um diferencial também. Aqui eu trago o meu logo ali pro cantinho da imagem e finalizo com a frase ali para as pessoas continuarem arrastando esse carrossel. Aqui eu já venho procurando um mockup para mim utilizar aqui na foto de capa para passar uma imagem do que eu quero mostrar para as pessoas. Então ali eu seleciono a imagem que eu quero e a primeira parte ali, a primeira capa tá pronta. Aqui eu já volto para os elementos, tá? E adiciono a segunda página ali. Geralmente eu gosto de botar ali em 1032, porque já divide bem certinho pelo tamanho das páginas do Instagram e depois fica mais fácil de editar. Então aqui eu já adicionei as 4 páginas restantes ali e eu vou modificando elas. Eu gosto de botar uma sombra branca para dar aquele gradiente diferente. Então ela vai ficar com umas nuances de cores. Eu também gosto de fazer uma página de uma cor e outra da mesma cor, porém em outro tom. Porque daí dá essa diferença de páginas e não parece tudo a mesma coisa. Então aqui, como eu falei para vocês, eu gosto de usar sempre as mesmas fontes. Então aqui eu copio sempre uma fonte da outra e só vou editando o texto conforme ali o meu conteúdo precisa ser alterado. Aqui eu gosto de imitar a palavra, texturas ali, para fazer um fundo, aquele fundo bem bacana. Então, depois que vocês escrever, vocês podem agrupar e botar uma transparência para ficar aquela imagem de fundo. Ali eu abro as camadas e boto ela como penúltima imagem ali, que daí ela não atrapalha e eu também bloqueio para que eu não acabe tirando ela do lugar, alterando outras coisas. Então aqui eu já crio mais uma parte ali da minha segunda página, onde eu vou falar sobre as texturas. Então tudo na página tem a ver com o assunto que eu estou falando. Eu gosto muito de usar sombras atrás de elementos, de molduras, porque ela dá esse ar de um ar mais 3D, cria uma profundidade ali para a imagem e também ela traz esse ar mais profissional. Então sempre que vocês puderem, tiverem a oportunidade de pôr ali, trabalhar com texturas também é bem bacana, porque dá esse diferencial. Então aqui pra minha terceira página, eu trago essa textura, eu sempre dou uma transparência nela pra não ficar aquela coisa tão grotesca, pra ser mais um fundo mais discreto. Então eu voltei pra segunda, porque eu achei que ela ficou muito igual à cor da outra. E eu vou dar uma escurecida nela pra trazer essa nuance ali, junto com a sombra branca, que eu acho que fica mais bacana. Aqui eu também já venho adicionando ali o meu texto explicativo dessa página e também já venho com 2 imagens ali que eu tinha pronta já para fazer a comparação do que eu tô falando. Eu particularmente gosto muito dessa coisa visual, de estar explicando, mas também tá mostrando sobre o que eu tô falando, porque tem muita gente que pega mais o conteúdo ali que tu tá passando quando ela consegue visualizar isso. Então aqui na minha quarta página eu reproduzo ali o que eu fiz na segunda em questão das sombras e da cor de fundo, que é uma cor um pouco mais escura. Essa quarta página ela é muito semelhante à segunda, tá? Que eu tento imitar um pouco ela. Ali eu também dou uma escurecida na cor, adiciono o texto que eu quero passar ali e também adiciono ali os ícones sobre quais eu estou falando para trazer também essa visualização. Uma coisa que me ajuda muito ali a melhorar o meu design é a questão das camadas ali. Quando vocês clicam num elemento, vocês podem abrir a opção das camadas e ver todos os elementos que tem ali em todo o teu trabalho, como aparece ali no cantinho. Então ali tu consegue botar uma coisa pra trás, pra frente,
sem precisar ficar clicando ali em cima do design e acabar mexendo coisas que não precisariam ser mexidas. Então, o que tu acha que tá ok no design, tu pode ir bloqueando enquanto tu não vai mexer. Se precisar mexer, desbloqueia e ajusta, mas geralmente não é necessário. Aqui eu já venho arrastando um pouco mais pro lado os elementos, aí eu printo essa mesma tela ali e recorto a parte dos elementos do Canva mesmo, para vocês conseguirem visualizar sobre o que eu tô falando enquanto percorrem ali o carrossel. Então aqui a gente já tá indo para a quinta e última página. Eu também ali trago o texto que eu quero passar. Já trago uma imagem pronta que eu tinha ali sobre as formas que eu estou falando, junto com as setas, para também trazer essa visualização. Eu terminei nesse quinto mesmo, mas vocês podem fazer aquele do salva esse post, compartilha e alguma outra chamada para ação. Então aqui eu finalizei meu carrossel e foi assim que ele ficou. Então, se tu tem alguma dúvida ou gostaria de ver algum outro conteúdo sendo feito no passo a passo, deixa aqui nos comentários que fica pro próximo vídeo.